Autarquia. Portanto, aqui temos as denominadas fundações autárquicas. Ou, se você preferir, autarquias fundacionais. Então, a fundação pública, se ela for de direito público, especificamente essas, a personalidade jurídica delas é a mesma da autarquia. Sendo assim, são espécies do gênero autarquia, fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Mas veja que em ambos os casos, seja nessa, em ambos os casos a fundação é o quê? Pública. Então existem fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito privado. Em ambos os casos, a fundação é pública. Só muda a personalidade jurídica. Eu assisti a aula com o Mota falou que na administração indireta a gente tem fundação pública e fundação privada. Eu falei isso? Não acaba com a minha carreira, eu só tenho esse trabalho. Pelo amor de Deus, só tenho esse. Não faz isso comigo, não, eu preciso dele. Então, eu disse o seguinte, as fundações públicas, sejam elas de direito público ou de direito privado, mas em ambos os casos fundações públicas integram a administração indireta. Tá claro até aqui? Então, vamos lá. Personalidade jurídica, autarquias, pessoas jurídicas, direito, empresas públicas e sociedade de economia mista, pessoas jurídicas, direito privado. Já as fundações públicas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito, mas em ambos os casos a fundação é pública. E como é que essas entidades são criadas? A criação delas está prevista no artigo 37, inciso 19 da Constituição. Aí tinha que ter o 37, né, Mota? Claro, o 37 é a chave para tudo. O artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso 19, ele diz o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Pode repetir, Mota? Não precisa. Não precisa. Vamos para o quadro. Autarquias. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Parou. Como é criada a autarquia? São criadas por lei específica. Essa lei específica é uma lei ordinária. Essa lei específica é uma lei ordinária. Não é uma lei complementar. É uma lei ordinária. Se você estuda direito constitucional, você sabe a diferença. Lei complementar, para aprovar, o quórum é maioria absoluta. Se for uma lei ordinária, o quórum para aprovar é maioria simples ou relativa. São diferentes. Então, se o cara bota na prova, as autarquias são criadas por lei complementar. Está errado. Lei complementar não cria autarquia. Quem cria autarquia é a lei ordinária com natureza específica. Essa aqui. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista. Parou! Empresa pública e sociedade de economia mista tem a criação autorizada por lei específica. Eu pergunto, aqui também é ou não é lei específica? É, lei ordinária. Só que aqui apareceu uma palavra a mais que apareceu em cima. Qual foi a palavra que apareceu? Autorizada. Esse autorizada significa que ela depende da inscrição dos atos constitutivos no registro competente. Simplificando, tem que registrar. A entidade só vai existir legalmente e poder entrar em funcionamento quando for registrada. Olha para cima e responde para mim. A autarquia precisa de registro? Porque ela é criada diretamente pela lei. Empresa pública precisa de registro? Porque a lei específica não cria, apenas autoriza a criação. Então, se o cara botar na prova, as empresas públicas são criadas por lei. Já está errado, né? Criada por lei. A criação é autorizada. Ela depende do registro para poder existir legalmente. Todo mundo comigo até aqui? Beleza? A sociedade de economia mista é a mesma coisa. Bom, aqui a fundação pública. Aí depende. Depende da personalidade. Se a fundação pública é de direito público, o STF entende que ela é uma fundação que é autárquica. E como são criadas essas autarquias? Por lei específica. Então, se a fundação pública for de direito público, essa aqui,
a de direito público, elas serão criadas por lei específica. Agora, a de direito privado, essa aqui, a criação é apenas autorizada por lei específica. Ora, se a criação é apenas autorizada, tem que ter o quê? A inscrição dos atos constitutivos no registro competente. Repararam que em todos os casos, ou a lei específica cria ou autoriza a criação. Em todos esses casos, a lei é lei ordinária. Só cuidado com o seguinte. No caso da fundação pública, existe previsão no artigo 37, inciso 19, que lei complementar define as suas áreas de atuação. Lei complementar define suas áreas de atuação. Ele não diz aqui exatamente em qual das duas isso se aplica, porque a Constituição fala fundações, generalizando, então ele não diz qual exatamente. Claro que, em princípio, isso se aproxima mais da de direito privado que da de direito público. A de direito público, como é que ele é criado igual a autarquia? Ele é criado por lei específica. Tá? Mas, enfim, a Constituição não diz categoricamente se é para uma ou para outra. Fala fundações. A gente responde o que estão perguntando para a gente. Então, os caras botam na prova as fundações públicas dependem de lei complementar para definir áreas de atuação. Realmente, a Constituição diz isso. Tá claro? Então, aqui, a lei é complementar. Em todos aqueles casos lá onde apareceu escrito lei específica, a lei é o quê? Ordinária. Sacaram? Aparentemente, isso aqui, moto, isso nem é tão importante. Cara, de direta e indireta, se você parar para ver a quantidade de questões sobre isso, você vai perceber que isso aqui é um dos assuntos preferidos da banca. Confunde, claro, né? Criar por é diferente de ter a criação autorizada por. Ser de direito público é diferente de ser de direito privado. Exatamente. E pega a folhinha que eu quero mostrar para vocês, a penca de questões sobre isso. Ai, Mota, chega. Não. Pega para mim. Ai, Mota, tá acabando, mas não acabou ainda. Ai, Mota, falta 5 minutos. Meu time ganhou uma Libertadores em 5 minutos. Desculpa, falei. O seu também? O nosso, então. Que maravilha. E virando o jogo, hein? Virando o jogo, hein? Desculpa aí. Mota, Libertadores, eu não sei o que é isso. Depois eu te explico. Vamos lá! Desculpa, tem gente aí que não... Tô um nojo. Eu tô um nojo. Desde 2019 eu tô um nojo. Lamento muito. Sim, tô em outro. Isso aí, estamos em outro. Muito bom. Mota, estou magoado. Morde as costas. Talvez passe. 14. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica. Parou. A autarquia é criada por lei específica? Quem falou não, eu vou dar a chance de olhar para o quadro, hein? Vou fingir que não escutei. Acabei de falar. Não. Tipo, eu paguei o curso e respondo o que eu quiser. Eu paguei, eu respondo. Não, responde certo. Responde certo. 14. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica. Sim ou não? Sim. Enquanto empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que integram a administração indireta. Integram ou não integram? Integram. Podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente? Não. Mesmo naquelas que precisam de autorização para a criação, a autorização também é por lei o que é? Específica. Tá errado, é 14. Pega 16. A instituição de fundação pública de direito público parou. Vocês repararam que ele não generalizou? Agora ele foi específico. A instituição de fundação pública de direito público, ele está falando dessa especificamente. Diferentemente das autarquias, já está estranho, né? Diferentemente, que são fundações autárquicas, deixa eu ver o que ele resguardou aqui. Cuja criação se dá por meio de edição de lei. Realmente, a autarquia é criada por lei específica. Exige, além de previsão legal, da inscrição de seu ato constitutivo junto ao registro civil de pessoas jurídicas. Pô, se ele é uma fundação autárquica, ela é criada por lei específica. Então precisa de registro? Não, tá errado essa 16 aí. (18) A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil.
de pessoas jurídicas. Certo ou errado? Agora tá certo. Direito público, né, criado por lei específica. Perfeito. Número 20. Determinado governador, ó, múltipla escolha, hein? Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública em seu estado. Todo mundo percebeu? Ele quer criar uma autarquia e uma empresa pública. Eu pergunto, o processo de criação das duas é o mesmo? Uma é de direito público, outra é de direito privado, tem uma diferençazinha. Isso. Nessa situação serão necessárias duas leis específicas. Uma para a criação da autarquia e uma para a criação da empresa pública. A autarquia é criada por lei específica? A autarquia é criada por lei específica? Ufa, foi. Convalidamos o ato administrativo. Empresa pública é criada por lei específica? A lei específica apenas? Pô, agora foi. Então a A tá fora. Letra B. Uma lei específica para a criação da autarquia e outra para autorização da instituição da empresa pública. A turma está balançando a cabeça positivamente. Já temos o gabarito? Resposta letra B, de bola. Fala. Porque ele não põe vírgula, ele fala uma lei específica para a criação da autarquia e a ideia do aqui é e outra lei. Outra lei. É isso mesmo. O que é uma lei específica? É aquela que está fazendo apenas aquilo naquele momento. Então, uma lei específica não vai fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Aquela lei específica está sendo especificamente para criar a autarquia. A outra lei específica está sendo especificamente para autorizar a criação da empresa pública. É isso mesmo. Ok? Resposta da número 20 já é a letra B de bola. Uma perguntinha. Essa múltipla escolha aqui não é quase a mesma coisa que a gente fez no item de certo e errado. A diferença é o formato, cara. O conteúdo é o mesmo. Por isso que eu estou dizendo. Vocês acreditam quando eu digo assim, cara, não subestime os itens de certo e errado. Ele te ensina tanto quanto... Só vai mudar o modelo da questão. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo. Pega para mim a 21. A criação de autarquia federal, criação de autarquia, depende da edição de lei complementar. Certo ou errado? Errado, porque essa lei específica tem natureza de lei o quê? Tá vendo como é que cai aqui, ó? Tá vendo? O cara que faz a prova não é seu amigo não, cara. 22. Cria-se empresa pública e autoriza-se seu imediato funcionamento por meio de publicação de lei ordinária específica. Empresa pública precisa de lei ordinária específica. Para quê? Para autorizar a criação. Mas ela só vai existir legalmente quando houver o quê? O registro. Enquanto não tiver o registro, por mais que a lei específica tenha autorizado a criação, ela ainda não nasceu. Se ela ainda não nasceu, não pode entrar em funcionamento. Só vai poder entrar em funcionamento quando tiver o registro. Então essa 22 está o quê? Errada. 23. As fundações públicas e privadas... Ok, meu irmão, vai lá. Boa prova para você. Arrebenta lá. Vou fazer que for online, né? Ah, tá, beleza. A tecnologia, esqueci. Perdão. Boa prova para você de qualquer forma. Arrebenta lá. As fundações públicas e privadas são entidades pertencentes à administração indireta. Certo ou errado? Cerrado não vale. Cerrada tá a turma no meio, né? 23, vamos de novo. As fundações públicas e privadas são entidades pertencentes à administração indireta. Ah, como uma vírgula derruba a gente em dia de prova, né? Vamos fazer pausa na vírgula? As fundações, vírgula, públicas e privadas, vírgula, são entidades da administração indireta. Vem cá, as entidades da administração indireta são as fundações públicas e as fundações privadas? Tá errado, não tá? Olha a vírgula. Essa questão ela é mais Jean do que Mota. Vamos combinar? Não é? Não é verdade? Não é verdade? Pessoal, eu sempre falo para vocês, cuidado com a vírgula. Não é verdade? E ó, não abra pacote de biscoitos, hein? Eu fico nervoso. Queridos, pergunto.
Qual seria o certo aí? As fundações públicas, vírgula, de direito público ou de direito privado, vírgula, são entidades da administração indireta. E aí? Uma vírgula, pode ou não pode derrubar uma questão na prova? Não perde questão assim, não. Ok? A minha preocupação não é quem errou, quem acertou. É como você vai sair daqui. Promete pra mim que vai prestar atenção na vírgula? Cara, que maldade essa questão, né? Maldosa a questão. Todo mundo comigo? As fundações, vírgula, públicas e privadas, quer dizer, ele está dizendo que fundação privada também integra administração indireta. Claro que não, só fundação pública. Seja ela de direito público ou de direito privado, só fundações públicas. Está escrito no quadro aqui, ó. Viram? Está errado essa questão. 24. Serviço autônomo, com personalidade jurídica de direito público. Patrimônio e receita próprios. Criado por lei. Para executar a atividade típica da administração pública. De quem a gente está falando? Da autarquia. Pô, definição dada, né? Resposta letra B de bola. Até aqui todo mundo comigo? Não, para responder essas outras aqui tem mais coisa que eu vou precisar falar. Meus amores, até aqui. Não vou perguntar se está tranquilo, que eu sei que não. Foi. Tivemos um dia proveitoso. Entupimos o caderno de conteúdo, mas foi só o primeiro encontro. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela companhia e carinho. Vejo vocês na próxima aula. Amigos de casa, obrigado pela companhia. Vejo você no próximo vídeo, no próximo play. Abraço.